Graça e paz, bom dia, que Deus a todos abençoe. Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o assunto da espiritualidade cristã, sobre esse tema que estamos desenvolvendo aos poucos. E eu quero começar aqui lendo dois textos, né? O primeiro texto é o livro na carta aos Hebreus, no seu capítulo 9, versículos do 11 ao 15. É rapidinho a leitura. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, está falando dos rituais de purificação dos judeus, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. É um texto magnífico, é um texto maravilhoso, é um texto no qual nós não vamos nos aprofundar neste momento, porque estamos falando aqui sobre espiritualidade. A partir desse ponto, nós queremos falar da pessoa confiável. Quem é a pessoa confiável? Em quem eu posso confiar para estabelecer uma dinâmica com vistas ao crescimento e à maturidade espiritual. O Senhor Espírito Santo, porque esse é o propósito dele, essa é a missão dele, é o que ele faz. Ainda que você não tenha se dado conta, não tenha percebido, mas não precisa se preocupar com isso. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco. Também o apóstolo Pedro, na sua carta, que já foi objeto de alguma reflexão no passado, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e da Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai pela obra santificadora do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus pela sua palavra e que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão e exposição dos nossos pensamentos a Ele, voltados a Ele, dirigidos, a pessoa confiável. Se aprendemos que é importante decidirmos por confiarmos na palavra de Deus. Pensa bem. A oposição às literaturas que existem aí, né, a fábulas, contos, mitos, lendas, né, a oposição à produção literárias, a romances, né, romances de aventura, a produção cinematográfica ou teatral é praticamente nenhuma. É praticamente nenhuma. Né? Existem os críticos, e os críticos dizem que o trabalho dele, o propósito deles é ajudar a promover o aprimoramento, a qualidade dessas atividades culturais, artísticas. Mas essas áreas praticamente não sofrem oposição. Quando você compara com a oposição que a Bíblia, que é a palavra de Deus, enfrenta. Muito embora seja o livro mais popular, né, o livro mais conhecido, né, ele é o mais atacado no seu caráter, no seu propósito e na sua missão. Há um intento muito grande em desviar as pessoas, né, do compromisso, do conhecimento, do comprometimento da palavra de Deus.
diversos grupos até usam, né, a Bíblia, a palavra de Deus, reconhece, não é a palavra de Deus tal, mas de maneira sempre a torcer ou a tentar limitar a determinadas verdades ou verdades específicas. Então, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos da sua totalidade, da sua inteireza, da sua integridade, né? Nós precisamos confiar na palavra de Deus, nós precisamos confiar no relato produzido, proporcionado, né, pelo próprio Deus para nos conduzir de maneira correta no caminho da salvação. Você pode ver o próprio apóstolo Pedro e toda a igreja cristã no passado, no início, ele apresenta a vida cristã, a fé em Cristo Jesus, como uma jornada, como uma peregrinação, como uma caminhada, né? Como um deslocamento, como alguém que está de passagem em algum lugar, né? Então, a vida é apresentada nesse sentido, nesse aspecto, como o caminho era usado. Depois, a, a, a reunião daqueles que creem deu nome à instituição, e não temos nada contra o desenvolvimento das instituições religiosas, porque é o resultado da organização. Toda vez que você organiza, toda vez que você disciplina, toda vez que você pretende orientar, você acaba criando uma estrutura organizacional, né, para ajudar no trabalho, para ajudar no propósito e na missão. Em alguns momentos a estrutura se torna asfixiante, sufocante, né? Ela exige mais atenção do que o seu próprio propósito, né? A igreja, a igreja como corpo de Cristo, às vezes fica, cai em detrimento, ela perde em prioridade em relação à administração eclesiástica. Tarefa cansativa, exaustiva, desgastante, não é para todos, não são todos que se interessam por isso, mas este não é o nosso ponto. A palavra de Deus é perfeitamente confiável. Por quê? Porque ela nos conduz a Cristo Jesus. E nos conduzindo a Cristo Jesus, ela nos orienta como prosseguirmos. Né? Não é só, nos conduz a Cristo e nos larga lá. Não. Ela nos conduz para a eternidade, para a vida eterna. Então, a pessoa confiável no propósito. É claro que nós devemos confiar em Deus, nós confiamos em Deus, nós confiamos em Jesus Cristo, entregamos o nosso ser, o nosso viver, a nossa fé, a nossa esperança em relação ao futuro, a nossa confiança em relação à verdade, à realidade, ao destino da nossa alma, do nosso espírito, do nosso ser, acreditando fielmente que Ele nos resgatou desse mundo de angústias e sofrimento e tem para nós reservado a vida eterna, o céu. Então, o nosso propósito é apresentar a pessoa que vai nos conduzir, que vai nos acompanhar agora nesse crescimento. E esses textos aqui, tanto de Hebreu quanto o de Pedro, são dois textos que falam da pessoa, o Espírito Santo. Nós cristãos, entre as religiões que creem num único Deus, porque nós cremos que existe um único Deus, né? Nós não acreditamos em três deuses, como alguns tentam insinuar ou acusar, ou como pode pensar um neófito, um novato, alguém que está começando. Por isso que é importante você aprender pela palavra que você chegará ao conhecimento da verdade. Você não precisa fazer um curso de teologia para aprender sobre isso. Você pode aprender pela palavra de Deus, pelo que a palavra de Deus ensina. Nós acreditamos num único Deus, em trindade ou triunidade, um único Deus, que pela palavra de Deus se manifesta como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas que constituem um único Deus. Esse ponto da Trindade também é um ponto que nós já fizemos uma declaração doutrinária no começo, apresentando o catecismo,
né, as declarações de fé, como orientação para pautar as nossas convicções. Mas há muito material em relação à Trindade aqui, no que nós lemos, e estamos lendo e estudando de novo. Vamos apresentar um tópico, talvez sejam precisos, né, 3 ou 4, mas vamos apresentar novamente a questão da Trindade, da triunidade. Mas estamos falando aqui de uma pessoa. O Espírito Santo tornou-se muito falado no meio religioso, no cristianismo. Nós estamos aqui no Brasil e nesses últimos 50 anos, ou um pouco mais, a pessoa do Espírito Santo tornou-se muito conhecida, muito divulgada, muito falada, principalmente por conta dos movimentos de avivamento, né, os avivalistas, né? O sujeito era um homem temente a Deus, religioso, o pastor, o sacerdote lá, tem o movimento católico carismático também, e de repente ele leu a Bíblia e ele falou: "Oh, o Espírito Santo nos concede dons, temos o Espírito Santo", e ele viveu aquilo e ficou empolgado com aquilo. Interessante, né? Sempre esteve na palavra de Deus, sempre esteve escrito. Em algum momento a pessoa é, foi impactada por aquela verdade, teve a vida impactada e por uma questão interna das instituições acabaram ocorrendo desavenças, desentendimentos e fraturas e divisões. Não havia necessidade, nunca houve necessidade de absolutamente nada disso. Então, os movimentos estão aí, né, lutando com as suas dificuldades no momento em que se encontram todos, nos dias atuais, nos dias de hoje. Então, o Espírito Santo ficou muito conhecido, principalmente nessa temática de dinâmica espiritual, no sentido de poder, de manifestações, de operações e de realizações do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, do Espírito Santo. Ele tornou-se muito conhecido com relação à perspectiva de uma atualidade de manifestações no sentido de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de cura, né? Línguas, línguas desconhecidas, línguas estranhas, interpretação e por aí afora na questão do que a Bíblia declara sobre dons espirituais. Muito embora não exista no texto, né, a preocupação dos apóstolos com uma relação, né, uma relação completa de dons espirituais. Mas estudando isso você aprenderá que há aspectos específicos em relação às manifestações e operações. Você pega a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento, você tem o equivalente à profecia, né? Profecia no sentido de trazer à tona, né? De revelar, de manifestar ao indivíduo ou àquela comunidade, né? Com uma clareza maior o sentido, o significado, o propósito de Deus para aquele momento, para aquele instante, né? Mas você falou que você não acredita que existam profetas hoje. Não temos profetas hoje no mesmo sentido que tivemos no Antigo Testamento, nem também no mesmo sentido em que tivemos na transição, como um João Batista, e também na igreja, como os apóstolos, que eram profetas, porque a palavra deles dizia respeito a todo o corpo de Cristo, né? Os profetas cristãos falavam para todo o povo de Deus, inclusive para os judeus, né? Tanto que foram rejeitados, perseguidos. Algum, como Estevão, foi assassinado, né? Foi sentenciado à morte. Tá? Então, nesse aspecto, eu já falei, eu deixo claro, eu não reconheço, né, essa designação eclesiástica, esse título, esse adorno de profeta ou de apóstolo. Mas acredito que o Espírito Santo atua na vida da igreja, né, com o propósito de trazer a verdade de Cristo, a verdade da fé revelada. E por vezes, né, diante das dificuldades, diante das perplexidades, a pessoa tem dificuldade de enquadrar a sua vida, a sua fé na realidade que está sendo vivida.
Então é importante saber que esta pessoa não está abandonada, não está desamparada. A verdade se manifesta, né? O Espírito Santo, o Consolador, ele não abandona ninguém, nem mesmo aqueles que não são pentecostais, renovados, carismáticos ou coisa assim. Ele tem muitas maneiras de atuar, e a principal e mais importante é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz fé, esperança, consolação, direção. Mas nós não podemos ter uma vida de formalismo, de acreditar que simplesmente a palavra escrita, né? Paulo, quando escreveu aos Timóteo, ele fala, e você conhece as sagradas letras, né? O alfabeto hebraico, Aleph Bet, né? O hebreu, o judeu, ele tem no seu vocabulário, lá no seu alfabeto, na verdade, né? Uma concepção diferente da nossa, de realidade, de verdade, né? O nosso alfabeto é fonético, né? As letras, elas se referem a um som, né? O A, o que significa o A? O A, ele não tem necessariamente um significado, ele é uma representação de um som, de um fonema, do A, né? B, o B, o que o B, nosso B significa? O nosso B não significa, né? A não ser nos torneios esportivos aí, né? Que tem a série A, B, C, D. As letras representam um fonema. No alfabeto hebraico, a letra, além do fonema, ela também tem um significado próprio, né? Então, se você se interessar, é diferente para nós, né? Então, você aprende uma concepção que vai além da nossa, né? Eles têm no seu alfabeto, nas suas letras sagradas, né? Então, a ideia de sacralidade está na mentalidade, pelo menos de parte dos judeus, não só no texto como um todo, mas alguns veem na letra por letra, né, um significado, um sentido, né? E eles aprenderam, né, a refletir sobre as letras e o significado dessas letras, dão significado numérico e por aí afora. Mas esse é um hábito, essa é uma prática deles, né? Nós conhecemos a palavra de Deus, temos acesso à palavra de Deus. Eu estava procurando aqui, eu tenho aqui algumas Bíblias e tenho outras espalhadas pela casa. Era muito comum, né? Era muito comum era muito comum nas introduções, e algumas ainda mantêm, apresentarem, né, um texto assim, como ler a palavra de Deus, a palavra de Deus, como se beneficiar da leitura, do estudo e da meditação na palavra de Deus, né? Os editores colocavam textos muito bonitos, né, chamando a atenção do estudante, do leitor, para que ele tivesse um momento de oração, né? É importante você orar antes da leitura ou orar pela leitura. E também é importante você depender do Espírito Santo. Você pode contar com o Espírito Santo. Algumas edições hoje nem sequer fazem essas menções, né? Está repleto de material de crítica textual, de teorias literárias, né? A preocupação em combater é tão intensa, né, que muitos até esquecem. A Bíblia para nós, a Bíblia para a igreja, de um modo geral, sempre foi a palavra de Deus. E sempre buscamos conforto e edificação através da palavra de Deus. Se para a vida e para a mente de uns há dificuldades, tropeços e obstáculos, é problema deles. Eu até citei aqui. Não citei o nome por uma questão de respeito para com todos, né? Sujeito que era ateu e depois passou por isso faz muito sucesso, né? Por uma experiência de transformação, agora é cristão e é um dos maiores vendedores de livros. Quem nunca foi ateu, que está trabalhando lá há muito tempo, confessando a sua fé, nunca teve um tropeço em relação à verdade da palavra de Deus, não consegue vender tanto quanto o jovem vende, porque há uma há, há uma curiosidade, né, na vida de alguns. Ah, era ateu, vamos ver o que ele tem para dizer. Não tem nada diferente do que os outros disseram
ou continuam falando. Agora estamos falando do Espírito Santo. E eu falei aqui, é muito conhecido, é bastante conhecido com relação à dinâmica, né? A dinâmica de dons, a dinâmica de manifestações, a dinâmica de poder. Mas para um desenvolvimento espiritual, para um crescimento espiritual, nós precisamos aproveitar do Espírito Santo, né, o que ele tem de mais importante. Não que dons não sejam importantes, mas é esse propósito de agir como nosso, a Bíblia já declara, como nosso advogado, como o verdadeiro guia, né, como instrutor, como conselheiro, como consolador. Então, como fonte ou como agente da vida espiritual, da própria vida espiritual, né? O Espírito Santo faz parte do plano de Deus para a redenção, do plano de Deus para a salvação. A semelhança do Pai e do Filho, o Espírito Santo atuou, né? Há uma unidade na Trindade, há uma Trindade na unidade, e a ação deles é sempre em perfeita e absoluta harmonia. Desde a criação do universo, desde a criação da humanidade, como também com relação à redenção. E quando nós falamos da redenção, nós estamos falando da salvação, né? Da santificação, da justificação, né? Da vida de retidão, do crescimento, que se traduzimos como espiritualidade. Então, um desenvolvimento de uma espiritualidade saudável depende da palavra de Deus e do Espírito de Deus. E do Espírito de Deus. Então, nesse momento aqui, não há uma preocupação da minha parte em falar de dons espirituais, em falar da realidade dos dons espirituais, que eu não duvido, eu venho de uma experiência nesse sentido, não tenho nenhum problema com relação a dons espirituais, mas há uma verdade em relação a esse ponto. Dedicar a sua vida, ou dedicar o sucesso, ou criar a expectativa de sucesso na vida espiritual, limitando-se à questão de dons espirituais como expoente ou exemplo de uma espiritualidade saudável, equilibrada, completa, plena, é um grande erro, é um grande equívoco. Porque, Marco, é só você olhar ao seu redor, ler os jornais, os noticiários, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, à nossa volta. Não há uma garantia de que a presença de dons espirituais, e eu não estou nem questionando aqui, né, as farsas, os enganos, os engodos, né, as manipulações, não estou nem entrando nesse aspecto, estou falando da realidade, da verdade de dons espirituais, que até não carismáticos concordam em alguns aspectos. Não é suficiente, não é garantia, não é garantia. Por quê? Nós temos conhecimento, você tem conhecimento de homens e mulheres aparentemente grandemente abençoados com manifestações do Espírito Santo, né? Que receberam graciosamente muito de Deus, do Espírito de Deus, e suas vidas, né, foram não um bom exemplo de espiritualidade cristã, de integridade cristã e de caráter cristão, né? Então, precisamos de algo mais, precisamos de vida espiritual, né? Precisamos de uma dinâmica interior, né? De um viver interno. Então, o Espírito Santo é essa pessoa que nessa jornada nós precisamos e devemos confiar. O Espírito Santo na vida do cristão, no cristão como discípulo, porque é o caminho de crescimento, é um caminho de maturidade. O Espírito Santo na vida do cristão, ele é o agente da regeneração. Ele é o agente do novo nascimento. Ele é a nossa vida. Além de nos dar vida, vida espiritual, ele também, a igreja, né? Nunca só o indivíduo, a igreja cristã como um todo, a igreja cristã como um todo, constitui o corpo de Cristo e
consequentemente, um corpo tem um espírito. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito santificador habita na igreja, né? O Espírito Santo faz da igreja um corpo habitado pelo Espírito de Deus. E nesse agir, ele conduz a igreja como um todo a Jesus Cristo. O Espírito Santo habita, ele purifica e ele também unge. O termo ungir no passado é para reis, sacerdotes, profetas, né? E às vezes um unguento era passado também como forma de medicação e às vezes até estética. Mas o ungir aqui, a ideia de revestir ou de expressar um ato santificador. O Espírito Santo ele purifica e ele unge, nos limpando, purificando de forma contínua, tá? O que nós precisamos aprender é depender de Deus continuamente, a saber que o nosso dia a dia, que nós nele nascemos, vivemos e nos movemos. O Espírito Santo nos purifica continuamente. Porque a justificação, a purificação é um processo contínuo para nos conduzir à santidade. Ele nos orienta, ele manifesta, ele revela à igreja qual é a mente de Cristo, né? Ele traz à nossa mente a verdade da palavra de Deus, né? Ele nos conduz a toda a verdade, ele nos orienta nas decisões. Os apóstolos consultavam o Espírito Santo com relação às decisões. Os pastores, os sacerdotes, os ministros, né, aqueles que têm a vida dedicada a Deus, pelo menos todos eles declaram que consultam a Deus, que dependem da palavra e do Espírito para as decisões, que oram, pedindo a orientação, a direção, e aguardam por respostas nesse sentido. Pelo menos é assim que deveria ser. O Espírito Santo é a fonte de todo encorajamento, nos dando esperança, intercedendo, ajudando. O Espírito Santo é a fonte de todo o poder e dinâmica de uma vida espiritual em Cristo Jesus. O Espírito Santo estabelece com a igreja, o Espírito Santo estabelece com o indivíduo também, com a igreja, aí agora com o indivíduo, uma relação de parceria. Uma relação de parceria. O que é essa parceria? Eu usei parceria para substituir a palavra comunhão, né? O Espírito Santo estabelece uma relação de parceria no ato de comunhão que mantém conosco e nós mantemos com ele. Essa parceria, essa comunhão, ela resulta no verdadeiro crescimento, no amadurecimento, né? Nos leva a uma nova dimensão de vida espiritual, uma dimensão mais elevada. Não nos torna superiores, mas abre as nossas mentes para uma realidade que nos é superior e mantém a nossa mente, o nosso intelecto, né, consciente dessa realidade que nos é superior, nesse sentido. Não necessariamente nos transporta automaticamente ou esporadicamente para essa realidade ou verdade que nos é superior, mas é possível que traga para a nossa mente, né, para o nosso intelecto, para a nossa razão, para as nossas emoções, algo dessa realidade, dessa verdade que nos é superior. Assim, o desenvolvimento de uma espiritualidade, ela pode ser um meio de cura na vida do cristão, um meio de cura, dedicar-se à palavra de Deus, à meditação, à oração, a parar um pouco, fazer uma pausa, pensar no que está acontecendo, qual é o propósito de Deus, se o seu agir está de acordo com o plano de Deus revelado na palavra dele, com as verdades que Deus assim revela, manifesta, aprender a cuidar de si, né? Aprender que nós não vamos transformar o mundo nem o outro. Se Deus o quiser, ele o fará, mas nós temos o poder em nós de permitirmos que o Espírito de Deus nos transforme, ao invés de querer mudar os outros à paulada e no grito, né? Podemos aprender a sermos transformados
pela palavra e pelo Espírito de Deus, de maneira em que nos tornamos dependentes e confiantes. Porque se você tem consciência do que Deus realiza na sua vida, você sabe que Ele é fiel e justo e Ele vai alcançar as pessoas pelas quais você ora e intercede. É uma nova perspectiva em relação ao testemunho cristão, né? Menos agressivo, né? Mas com uma força, com uma dinâmica mais intensa, porque o testemunho passa a ser uma vida. Esse é o propósito, esse é o ideal. O Espírito Santo é fundamental na vida de oração e na vida de adoração. O próximo tema, obviamente, será o da oração. Mas eu quero começar pelo fim. Pelo fim. Pelo fim. Porque o Espírito Santo, sendo quem ele é, realizando tudo o que ele realiza em nosso favor, em nosso benefício, com o propósito que está declarado na palavra de Deus, ele pode ser entristecido e ele pode até ser apagado. Então eu quero começar pelo final. Pelo final dizendo que nós não devemos entristecer o Espírito Santo e que nós também não devemos permitir que essa chama se extingua, porque é possível, pelo menos a palavra de Deus que declara, que ele seja extinto na vida da pessoa, na vida do grupo, na vida da comunidade. Vamos ao texto, vamos à palavra de Deus, porque pela palavra, pelo texto, fica sempre mais fácil falarmos. Efésios 4, 30. Essa é uma carta que sempre está presente conosco pela espiritualidade. Nós aprendemos muita coisa boa de Deus, do Espírito de Deus, da palavra de Deus, em decorrência de coisas más que aconteceram. Então essas cartas são socorro, são alerta, são advertência, né? Essas cartas revelam a preocupação do apóstolo e também do Espírito Santo, do próprio Cristo, com a condição, com a situação da igreja. Temos ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus, porque alguém estava fraquejando. Do contrário, aprenderíamos sempre só pelo exemplo, né? Esses aqui acertaram, vamos imitar. Não, não é assim. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele adverte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Vamos repetir aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Se o apóstolo Paulo adverte, é porque o Espírito Santo, ele pode, e seremos francos, ele é muito e muito e muito entristecido pelos cristãos. Por quê? Quando permitimos que comportamentos inadequados, impróprios, se apresentem e ocupem espaço nas nossas vidas, nas nossas mentes, né? Principalmente aqueles dos quais a pessoa foi resgatada, né? Principalmente dos quais a pessoa viveu escravizada e agora, depois de desfrutar a liberdade que há em Cristo Jesus, a alegria, né, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com o Cristo, de ter comunhão com o Espírito, a pessoa volta ao pecado. Ela causa entristecimento. E o apóstolo Paulo fala aqui, toda a amargura, toda a cólera, toda a ira, toda gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade, bem como toda maldade. Tá? O padrão exigido é alto, mas não é impossível. Não é impossível. Quando o apóstolo Paulo fala da mortificação da carne, não morre ninguém. Ninguém morre, tá? Ele não está se matando, não está se cortando, não está se punindo. Quando o apóstolo Paulo fala da mortificação da carne, ele usa essa expressão que chama a atenção, né, que é o propósito dele chamar a atenção para uma verdade espiritual,
ele fala de uma renúncia ao eu. Ah, mas eu tenho que... tem que haver uma renúncia consciente à nossa perspectiva de vida, aos nossos valores, né? Principalmente nesse sentido, o que transforma uma pessoa numa pessoa amarga? A violência, o ódio, o medo, né? O desespero, né? A injustiça, né? A cólera, a amargura, a cólera, a ira, a ira. A pessoa irada não é necessariamente uma pessoa errada, porque nós já falamos, a ira é uma das manifestações da justiça. Muitas vezes uma pessoa justa, correta, ela se deixa dominar pela ira, pelo ódio, pela raiva, né? Pela amargura. E isso é pecado. E isso é pecado. Aí você fala, eu sofri a injustiça e eu que estou entristecendo o Espírito Santo? É. Porque ou nós vivemos em busca da justiça própria, da autorrealização, né, da felicidade egoísta, né, ou nós vivemos em busca de sermos instrumentos de louvor ao nosso Deus. Ou nós vivemos aí discutindo, debatendo, ameaçando, trapaceando, enganando, sendo enganados, conquistando e sendo conquistados, seduzindo e sendo seduzidos, enganando e sendo enganados, ou nós vivemos para a glória de Deus Pai. Não importa se eu estou falando aqui é do ministro, do agente político, né, ou da pessoa que... Todos são comuns. O ofício, o trabalho é diferente, mas o indivíduo é o mesmo. Ou nós renunciamos ao nosso modo de viver contaminado pela perspectiva de uma sociedade que não reconhece a Deus como Deus, não reconhece a Deus como Senhor. Como você pode dizer isso de um país extremamente religioso, maciçamente cristão? Porque os valores que imperam na nossa sociedade não são os cristãos, não são os norteados pela palavra de Deus, né? São os valores ditados por um sistema sociopolítico econômico que valoriza o sucesso, o se dar bem, né? E no Brasil, ainda no momento, né, o esperto, né? O que, o que sabe chegar lá não importa os meios, não, os fins justificam os meios. Mentira. O que a palavra de Deus declara é que os meios são tão importantes quanto o fim almejado. Então, a questão não é então eu não posso fazer sucesso na minha vida, no meu trabalho, eu não posso ter êxito, eu não posso ter felicidade, eu não posso me realizar. Claro que pode. Claro que pode. E deve. Porque a vida não é para ser vivida na sombra, na caverna, às escondidas. A vida é para ser vivida à plena luz. Então, qual o desafio? O desafio do cristão é alcançar o sucesso sem entristecer o espírito. Né? É alcançar felicidade, realização pessoal, profissional, seguindo o caminho estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor em sua palavra. Tá? Não precisamos e não necessitamos entrar em particularidades, porque todo mundo sabe, todo mundo vê. Né? Não adianta tentar forçar uma aparência, né? um método, um ritual, ou criar um personagem. Não vai se manter por muito tempo, é só um personagem. Né? Vai levar a pessoa a uma esquizofrenia, a um transtorno psiquiátrico, a um transtorno mental. Tá? Porque está alimentando um ente imaginário na sua própria mente. Né? Tá apresentando uma realidade, uma verdade que não é dele. Por isso que nós apresentamos, por isso que nós preferimos apresentar a perspectiva da necessidade de um crescimento numa dependência, numa
dinâmica de dependência da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. É difícil? É difícil, é muito difícil, mas esse é o processo. Você enfrentar as dificuldades e você ser alçado para além das dificuldades, aprender em Cristo, aprender em Deus, a superar aquelas dificuldades, a superar a amargura que se apresenta. Eu não estou dizendo que não vai apresentar amargura, não vai apresentar ira, cólera, né? Que não vai ter lá os... Ainda mais que Brasil, né? Onde não tem uma gritaria. Você sabe, né, até que algumas manifestações religiosas, né? Se não tiver uma gritariazinha, o pessoal não está feliz, não está em paz. Alguns parece que têm até pavor do silêncio. Qual o problema do silêncio? Qual o problema do silêncio? Por isso que não estamos apresentando aqui ainda, né, a dinâmica de manifestações de poder, porque a surpresa de alguns, a emoção, a alegria redunda num comportamento que não é, necessariamente parte do que está acontecendo. É uma reação do indivíduo à consciência de que é real, é verdadeiro. Essa alegria é vista em todos os lugares, né? Na igreja, no corpo de Cristo, nós temos lá sempre aqueles que, não, isso não pode, isso é demais. Busca-se o equilíbrio, né? Pode, claro que pode. A pessoa está feliz, a pessoa está alegre, acabou de acontecer algo extraordinário, ele quer que todos saibam, que todos aprendam, né? Que todos vejam. Ele deseja naquele momento que aquela alegria, né, contamine a todos, que as pessoas... Não, Deus é verdadeiro, o Espírito de Deus está aqui. Ele simplesmente está desejando, ele não tem ainda a maturidade e o equilíbrio. E eu concordo, em alguns momentos, essa pessoa grandemente agraciada pela falta de orientação, pela falta de conhecimento, por não ter ali aqueles que o acolham e digam: nós nos alegramos com você, continue nessa alegria, continue, né, nesse labor, nesse fervor, nesse desejo. Agora que você experimentou a verdade, você precisa saber que é importante tomar cuidado. Tá? O Espírito Santo, então, ele pode ser entristecido por emoções, por paixões, por sentimentos ou por uma disposição mental em ficar paralisado num determinado momento em relação a uma certa verdade da vida. Hã? A pessoa está lá, passaram-se 10 anos, 20 anos, e ela não engole aquela ofensa, ela não engole aquele insulto. Né? Deus vai provar que eu estou certo. Essas pessoas verão, só falta orar, pedir para cair fogo do céu na vida de alguém que ele supostamente acredita, né, que foi um demônio para a vida dele. Né? Ele está doente, está paralisado, só tem entristecido o espírito, tem apagado a chama, está morrendo aos poucos, espiritualmente falando. Por quê? Porque tem resistido ao Espírito Santo, tem resistido à palavra de Deus. Quando nós tentamos justificar os nossos atos, as nossas emoções, que não estão em conformidade com a palavra e o propósito de Deus, nós acabamos oferecendo uma resistência à verdade. Não, mas essa é a minha verdade. A sua verdade vai te levar a um abismo de trevas, do qual você terá muito trabalho para sair. O Espírito Santo não só pode ser entristecido, mas como em Tessalonicenses é o primeiro, é no 5 aqui, no 19, também o nosso amado apóstolo Paulo, ele apresenta outra verdade, né, que devia chamar a atenção das pessoas. Não apagueis o fulgor do Espírito. Essa versão aqui fala fulgor do Espírito. Deixa eu pegar aqui essa outra aqui. Essa é uma Bíblia também, ela é nova. Agora eu já posso ler porque eu troquei os meus óculos, as lentes, e eu enxergo de novo. Essa outra versão aqui, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, já passei aqui.
Tessalonicenses, ela vai usar a chama, se eu não me engano, né? Não apagueis a chama do Espírito Santo. Me dê um segundo aqui que eu estou embaralhado com a Bíblia. Essa versão aqui é uma Bíblia, que é uma Bíblia de estudo da Reforma, né? Homenagem lá ao tempo da Reforma. Só diz: não apagueis o Espírito. Não era bem ela que eu queria ler, que a Almeida tá aqui embaixo. Mas não apagueis o fulgor, não apagueis a chama, não apagueis a verdade dessa pessoa que só quer te abençoar, que só quer te conduzir para a plenitude em Cristo Jesus. E como é que se apaga? Como é que se apaga? Primeiro, resistindo à verdade do Espírito Santo e da palavra de Deus. Ah, mas eu estou certo. Você está certo. Mas a sua maneira de apresentar as suas convicções em relação à verdade pode não ser a mais adequada, pode não ser a que mais expresse o caráter de Cristo Jesus. Você é cristão, você está em Cristo, ele te ama, mas você pode ainda estar sendo ou imaturo ou extremamente teimoso em relação a alguns métodos, em relação a algumas posturas que, na verdade, estão afastando você das pessoas. E o que é pior, né? Entristecendo aquele que estabeleceu uma parceria, uma comunhão com um propósito maravilhoso, que é o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo aqui, quando fala aqui para não apagar o fulgor, não apagar a chama, né? Evitar que alguém retribua o mal com o mal. Fala, poxa vida, mas é só pancada? Não, não é só pancada, né? A postura correta em relação às realidades da vida podem permitir que você leve menos pancadas e menos pauladas. Oposição sempre haverá, né? Conservai permanentemente a vossa alegria, né? O Espírito Santo, ele recebe uma alegria divina, uma alegria que advém da comunhão com o Espírito Santo pela oração, pela leitura da palavra e pela oração. Orai constantemente. Não está orando, não está orando. Por que não está orando? Ah, eu já orei muito. E quanto é muito? Quanto é muito? Alguém tem um manual aí para dizer o quanto é muito? Né? Dai graças em toda e qualquer circunstância. Em tudo, sejam gratos a Deus, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não trateis com desdém as profecias, mas examinais todas as evidências e retende o que é bom. Afastai-vos de toda a forma do mal. Principalmente a palavra de Deus, né? Não estamos falando aí de você sair correndo atrás de revelações, supostas revelações. Estamos falando de você disponibilizar a sua vida para que ela seja não só instrumento, mas objeto do amor de Deus, da presença viva do Espírito Santo. Essa comunhão estabelecida, esse propósito, uma vez enraizado, ele pode ser o meio, o método, o caminho através do qual Deus vai curar você. Deus vai restaurar a sua mente. Deus vai curar as suas emoções, também o seu corpo. Também o seu corpo, a sua psique, o seu coração, né? Mas é um problema cardíaco, o médico falou, eu sei que é. Eu sei que é. Eu sei que é e não estou questionando. Vá ao médico, faça o tratamento, tome os remédios, siga os conselhos do médico, né? Atividade física, né? Atividade física é bom para todo mundo, porque todo mundo recomenda, os médicos, né? E das atividades físicas, a mais indicada é caminhar. Caminha, vai nadar, né? Tenha um momento de descanso, boas noites de sono, lazer, recreação. Siga os conselhos do médico. Mas também, meu irmão, minha irmã, estamos falando com cristãos, né? Esse seu coração que não bate lá muito bem, né?
porque talvez você tenha dedicado muito tempo da sua vida a um labor, a uma atividade equivocada, que não redundou em amor, que não redundou em graça, que não resultou em paz ou em alegria. Ah, mas o irmão sempre foi um guerreiro. Sempre foi. E como terminam os guerreiros? E como terminam os guerreiros? E qual é o fim da vida dos guerreiros? Ah, é bonito essa vida de guerra, essa batalha. Tá, mas não é isso que está na palavra de Deus. Não é isso. Foi negligenciado. O que foi negligenciado? Ah, pai, mãe, casamento. Casamento. É um guerreiro, mas e o casamento? Hã? E o casamento? E a família? Os filhos? Os irmãos? Então, há muita coisa que pode ter sido deixada de lado e não dá para consertar mais. Né? Você sabe disso. Você sabe disso, mas há espaço, há tempo para que a pessoa se arrependa. O cristão precisa aprender a viver uma vida de arrependimento constante também, de permanecer no arrependimento, na dependência de Deus. Não apagar a chama. Não estou falando aqui de emocionalismo, estou falando aqui não apagar a alegria. A Bíblia, quando se refere a Jesus Cristo, fala que Deus o ungiu com um espírito de alegria como a nenhum dos seus companheiros. Jesus Cristo tinha um humor fantástico. Jesus Cristo tinha um humor maravilhoso. Jesus Cristo era uma pessoa que chamava atenção. A realidade daquela época era triste e deprimente. E ele tinha consigo o poder para transmitir essa fé, essa esperança, essa certeza, essa alegria, essa paz, apesar de tudo que estava acontecendo naqueles dias. E se Deus ungiu a Jesus Cristo com espírito de alegria, essa mesma paz, essa mesma alegria, essa confiança absoluta, resoluta, plena, convicção, certeza de fé, também deve se manifestar na sua vida. Ah, mas está sendo difícil. Está sendo difícil porque você não está se permitindo ser controlado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Eu não falo ser controlado como uma possessão, eu abomino essa ideia, tá? O Espírito Santo, tal qual Jesus Cristo, tal qual o próprio Pai, ele não violenta a nossa razão, o nosso intelecto. O modo de Deus agir acaba permitindo e existe a necessidade de uma tomada de decisão da nossa parte, né? Não adianta também você falar, vou me dedicar à vida de oração. Ah, fala, Senhor, diga, Senhor, mostra, Senhor. Pode ser uma parte do processo. Você clamar a Deus, pedir a Deus, né? A direção segura, a orientação segura, mas você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito de Deus. E você tem o conhecimento da verdade. E você precisa aprender a ser responsável também pelas suas próprias decisões. Deus não é desculpa. Ah, você não pode usar a palavra de Deus, ou o Espírito de Deus, ou o próprio Deus como pretexto, né, para justificar os seus próprios erros. A decisão é minha, a decisão é sua. A decisão cabe a cada um de nós. E nesse ato de decidir, nós somos humanos. Nós erramos, nós falhamos. Por quê? Porque às vezes temos pressa. Porque às vezes queremos uma resposta rápida, né? Queremos um atalho, né? É proposta para uma jornada, é proposta para uma caminhada, é proposta para um modelo de vida, para um modo de vida, né? Não é uma receita de sucesso, não é algo que estamos falando aqui, não é algo que você possa usar como assim, os 7 passos para a plenitude. Não, é uma vida com vistas a ser instrumento e objeto do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, nós falamos aqui em relação ao Espírito Santo, começamos pela advertência.
pela realidade, pela verdade. O Espírito Santo ele pode ser entristecido, e ele tem sido entristecido, sim, na vida de muitos cristãos, cristãos sinceros, cristãos verdadeiros. O Espírito Santo, ele pode ser extinguido, ele pode ser extirpado, ele pode ser tirado. Pode chegar um momento em que esse afastamento, né, esse distanciamento, se torne de difícil reconciliação, porque a pessoa decidiu viver em oposição ao que a palavra de Deus declara. Né? Ah, eu sou cristão, mas eu não sou trouxa. Tudo bem. Você é cristão. Você não é trouxa, você é cristão. Se você é cristão, você está disposto a viver em conformidade com a vontade do seu Deus, do seu Senhor. Não, mas não é assim, na minha vida mando eu. Tá, na sua vida manda você. E o que você decidiu viver, e o que você decidiu fazer, e a maneira pela qual você decidiu agir, está em conformidade com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, você não será uma marionete. Nunca será uma marionete. Hã? Você nunca será uma marionete. Nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. O caminho para uma espiritualidade madura, uma espiritualidade saudável, envolve a saber que a nossa consciência em relação à nossa responsabilidade é incrivelmente aumentada. Então, sabendo das advertências, sabendo dos perigos e dos riscos, né, que existem, nós passaremos nos próximos vídeos a falar sobre o Espírito Santo como esse conselheiro, como esse ajudador, como essa pessoa em quem você pode confiar, em quem você deve confiar. Essa pessoa que já está agindo suavemente, calmamente, tranquilamente na sua vida. Tá? Que Deus te abençoe e retornaremos em breve.